Olá pessoal, todas as pessoas aqui presentes, sejam muito bem-vindas. É mais um painel da trilha, da trilha sobre economia tokenizada do Febraban Tech 2023. Nosso tema é o Real Digital e o Brasil no mapa das tokenizações. O mapa interativo do CBDC Tracker, criado pelo Atlantic Council, identifica atualmente 131 países, 95% do PIB mundial, explorando a criação das moedas digitais, as moedas digitais dos bancos centrais emitidas pelos bancos. Dessa forma, vamos tratar aqui, por exemplo, da segurança cibernética, as manutenções de confiança nos serviços e ambientes digitais, especialmente aqueles prestados pelas instituições financeiras. Ao mesmo tempo, nós vamos tratar, me perdi aqui um pouco, de lá para cá foram lançadas as diretrizes do Real Digital, foram escolhidos 14 projetos pilotos, e em março deste ano, indicados os testes com a plataforma para operações com Real Digital, que vai validar as aplicações. Que inovações nos serviços financeiros podem nascer com a nova moeda? Quais os desafios? Bom, para trazer respostas e estimular o debate, eu quero convidar ao palco o Fábio Araújo, economista coordenador da Iniciativa Real Digital do Banco Central, o Jaime Chataki, Senior Head de Ativos Digitais e Blockchain do Banco Santander Brasil, a Larissa Moreira, coordenadora para CBDC e Cripto do Itaú Unibanco, Leandro Vilém, sócio da prática de serviços financeiros da Oliver Wyman do Brasil, e Tâmila Talarico, sócia líder de Blockchain e Cripto da Ernst Young do Brasil. Já estão todos aqui, muito obrigado a vocês. Eu fico aqui na ponta, que eu acho que eu fico com uma visão melhor de todos os participantes. Eu quero começar com quem comanda esse processo, que é o Fábio, que já tivemos a sua participação aqui também, a sua, né, Tâmila, no ano passado, para tratar desse tema tão relevante, e que é uma nova fronteira digital, uma nova fronteira da tecnologia. Então, eu gostaria de colocar esse tema, né? Como é que o avanço dos serviços bancários, dos serviços digitais, quais os desafios que nós temos pela frente? Com você. Opa, tudo bem? Boa tarde. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de a gente esclarecer o andamento do projeto. E os desafios são vários. Nós temos alguns desafios que estão mapeados nos testes que nós temos feitos. Então, nós rodamos um primeiro conjunto de testes no ano passado, que o desafio era identificar quais eram os casos de uso para a moeda digital de bancos centrais. Eu sei que quem tem acompanhado o tema vê, às vezes, uma frase famosa dizendo assim, CBDC é uma solução à procura de um problema. E eu acho que aqui no Brasil a gente encontrou um problema muito bom para ser resolvido com essa tecnologia, com a tecnologia de ativos digitais, e isso a gente deve à interação que o Banco Central tem promovido com o mercado. A identificação dos casos de uso foi muito importante no Lift Challenge. Então lá a gente selecionou 9 projetos, os projetos tiveram uma variedade de soluções e a gente ficou muito satisfeito com o que a gente conseguiu avançar junto com o mercado na discussão. Mas um ponto que ficou de muito importante, que não foi esclarecido de maneira adequada por nenhum dos projetos, foi a questão da privacidade. Então, com isso, a gente resolveu que seria importante fazer uma fase de teste específica de privacidade, e aí nós abrimos o piloto do Real Digital, que é o piloto RD. A gente acabou de selecionar os 16 participantes. Semana passada nós tínhamos selecionados 14, houve um processo de revisão, 2 outros foram selecionados, anunciados semana passada, e a gente começa a integrar o pessoal a partir da próxima semana para discutir as questões da plataforma e principalmente a privacidade. A gente está dentro desse ambiente querendo testar quais são os trade-offs entre privacidade e programabilidade. Por um lado, a gente gostaria de ter toda a informação disponível para fazer os contratos mais completos possíveis, mas as pessoas precisam da sua privacidade, da privacidade das suas transações. Então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio que garanta a privacidade de acordo com os requisitos da legislação brasileira, LGPD,
e que mesmo assim a gente consiga criar bons produtos para a população, para que a gente faça um bom uso dessa tecnologia de ativos digitais. Muito obrigado, Fábio. Eu quero colocar uma questão agora para você, Tâmara, e para o Leandro, uma questão comum que diz respeito às empresas de vocês, que é o seguinte: como vocês estão avaliando a importância das moedas digitais dos bancos centrais na construção dessa nova ordem monetária global e, em especial, como vocês avaliam o cenário brasileiro com o real digital? Com você primeiro. Obrigada, João. Muito bom estar aqui novamente, né? Acho que o avanço aí do projeto do real digital é notável. Em relação ao que a gente tem visto, assim, mundialmente falando, eu acho que é inegável dizer que as CBDCs, elas são essenciais para a criação dessa nova infraestrutura de mercado financeiro para a economia tokenizada regulada, né? O que gera, claro, a adoção institucional cada vez maior. Então, quando a gente pensa, você mencionou na sua introdução, né, a gente tem aí mais de 95% do PIB mundial estudando a adoção de CBDCs, né? Bancos centrais do mundo todo estão em diferentes estágios aí de experimentação e de implementação das suas moedas digitais de Banco Central. E em cada país a gente tem visto o uso das CBDCs para resolver um problema diferente, né? Como o Fábio falou, a gente tem alguns modelos de CBDC pelo mundo que vão olhar para pagamentos instantâneos. No Brasil isso não vai fazer sentido, a gente já tem o Pix. Tem outras CBDCs que vão olhar especificamente para pagamentos no atacado, né? Aqui no Brasil a gente tem uma vertente ali de atacado com a nossa CBDC, mas não exclusivamente. Então aqui no Brasil a gente pode dizer que a gente é uma jurisdição que representa um modelo que olha para a CBDC como um fomento a novos modelos de negócio, né? Modelos de negócio que vão incorporar a programabilidade do dinheiro, como o Fábio falou, e o que isso pode gerar de novos produtos e serviços financeiros para a população, que, claro, vão gerar mais inclusão financeira. E aí, quando a gente fala de inclusão financeira, a gente não está exclusivamente falando de bancarização ou de acesso a pagamentos simples. A gente está falando também de acesso a crédito, acesso a investimento, acesso a novas modalidades de seguro, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito relevante a gente pensar, especialmente no real digital, como essa nova plataforma de liquidação nativa digital da economia tokenizada, né? Até então, a gente sabe que a tokenização é uma realidade pelo mundo. As tecnologias, elas têm a capacidade hoje já de realizar todas essas transações de forma até descentralizada, mas o que as CBDCs nos permitem, em especial o real digital, é gerar essa liquidação de forma regulada, proporcionando à população, à sociedade, uma forma mais segura de acessar esses novos produtos e esses serviços financeiros, né? O Banco Central diz muito que se inspira no ecossistema de finanças descentralizadas, e a gente sabe que o ecossistema de DeFi é algo gigantesco, mas é um ecossistema não regulado. Então, quando a gente tem o real digital como essa nova plataforma de liquidação que vai evitar, por exemplo, o uso massivo ou exclusivo de stablecoins para liquidação, né, que podem gerar risco sistêmico, que podem gerar ali mais dificuldade quando a gente pensa em on and off ramp de moedas tradicionais, né? Então, assim, quando a gente passa a ter uma plataforma de liquidação que é nativa digital para essa economia tokenizada de maneira regulada, com o apoio do Banco Central, e aí eu diria que junto de todo o desenvolvimento do real digital, a gente tem também a lei cripto agora, né, que entrou em vigor no dia 20, recentemente. A gente tem Banco Central finalmente sendo nomeado a autoridade responsável por regular essas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Eu diria que com todo esse avanço que a gente tem visto, né, legal, regulatório, e com o próprio piloto, a gente se torna hoje uma jurisdição de ponta na discussão das CBDCs a nível mundial. Muito obrigado, Tâmara. Leandro, com você. João, um grande prazer estar aqui com vocês, mais um ano, muito legal aqui, o evento está bombando. Eu concordo com a Tâmara, eu acho que, sem sombra de dúvida, acho que tem uma questão de tecnologia que está muito associado aqui aos CBDCs globais e blockchain, toda a tecnologia envolvida,
que eu acho que o Banco Central teve um papel super importante no ano passado com o Sandbox, todo o processo LIFT, para justamente testar essas tecnologias e mostrar efetivamente as vantagens e desvantagens de cada uma delas e os pontos que a gente precisa ter mais atenção. Então, a tecnologia já se mostrou viável, né? Acho que esse é um primeiro componente. Segundo componente, você mesmo falou no início aqui, temos quase 130 países ao redor do mundo que estão de alguma forma com alguma iniciativa relacionada a CBDC. Isso demonstra que é uma tendência global. Diversas jurisdições, diversas geografias estão fazendo investimentos e sem dúvida nenhuma, todas ganhando muita atração. Podemos então estar de frente de uma nova infraestrutura do sistema financeiro global. Então, potencialmente temos esse cenário, né? Obviamente que saímos de um mundo de tecnologia no ano passado, com o Sandbox, onde se mostrou que era viável o uso de algumas tecnologias, e partimos já para esse ano. O Brasil já vem demonstrando claramente, continua na vanguarda do sistema tecnológico bancário no mundo. Então, o piloto do Real Digital vem para consolidar essa posição. Então, o que a gente começa a observar é ganhar tração, vem ganhando tração cada vez mais essa nova ordem, essa nova infraestrutura. Eu acho que agora o que a gente tem pela frente, pelo menos a minha visão particular e da Oliver, é sentarmos e avaliarmos como é que a gente aplica esses casos de uso para o dia a dia dos consumidores, né? Como é que chega isso na ponta? A tokenização dos depósitos é um passo super importante e relevante, apresenta tanta oportunidade que agora acho que é importante agora a gente selecionar. A Tâmara estava falando agora há pouco, dizendo, olha, os diversos casos de uso ao redor do mundo. E o interessante aqui é que a gente tem, apesar de ter um ecossistema, uma tecnologia que seja comum a todos os países, mas não necessariamente os problemas são iguais em todos os países. Diferentes países têm diferentes problemas, diferentes culturas, diferentes legislações. Então, o que acho que a gente precisa sentar agora é sair um pouquinho dessa discussão de tecnologia propriamente dita e efetivamente agora olhar efetivamente os casos de uso, como é que isso vai reduzir custo, como é que vai beneficiar o consumidor na ponta, como é que vai tornar mais amigável. Então, esse é o processo agora que a gente está muito engajado de tentar identificar efetivamente para que serve, quais são os casos de uso e, principalmente, como a ferramenta ela é muito poderosa e tem uma diversidade muito grande, 130 países estão analisando as soluções, muito importante priorizarmos. A gente não vai conseguir, o Brasil não vai conseguir alcançar tudo, mesmo porque alguns dos problemas que ocorrem em outros países no Brasil já foram solucionados de outra forma. O que a gente precisa agora é priorizar de alguma maneira e saber exatamente atuar de uma maneira mais cirúrgica, consolidou, aí você vai passando para as fases seguintes. Muito obrigado, Leandro. Bom, acho que agora cabe a gente ouvir a opinião e a expectativa dos bancos, no caso aqui a Larissa, que representa o Banco Itaú, e o Jaime, que representa o Banco Santander. Larissa, você primeiro, por favor. Bom, gente, boa tarde. É uma honra, um prazer estar aqui. Agradeço a Febraban pelo convite. Eu acho que, trazendo um ponto aqui que o Leandro acabou de citar, né, de priorização de caso de uso, esse é o ponto-chave que eu acho que a gente está agora no piloto do Real Digital. Que, de fato, o Itaú, assim como o Santander também, foi um dos selecionados para participar desse primeiro piloto, a gente vai se propor a executar cenários, né, já pré-estabelecidos com os principais componentes que a gente precisa testar agora nesse primeiro momento. Então, o primeiro deles, eu acho que vale aqui a gente até ilustrar um pouco mais para quem está escutando, é o próprio Real Digital, né? Então a gente fala muito, o Real Digital, mas o que de fato é o Real Digital, né? Então de fato, a CBDC é um passivo do Banco Central, vai ser um token representado para a gente liquidar as transações no ambiente interbancário. Então quando a gente fala, né, de Real Digital, ele não vai ser utilizado para o varejo, ou seja, o cliente em si, ele não vai ter acesso, né, ao token do Real Digital que a gente está falando. O segundo grande componente aqui do nosso piloto, ele vai ser o real tokenizado, que de fato vai ser vamos dizer assim, de uma forma mais simples, a moeda que o cliente do varejo vai ter acesso. Que é super importante aqui para a gente testar a questão, pontos críticos, né, que o Fábio comentou, de privacidade,
sigilo bancário. Então tudo aqui vai ser, eu acho que o conjunto dessas 2 componentes são chaves para a gente testar a questão da liquidação. Só que para a gente ter um primeiro caso de uso, de fato, de teste, né? Então sendo priorizado de fato, vai ser o terceiro componente, que vai ser um ativo financeiro, de fato, para a gente executar uma entrega contra pagamento. Então, o nosso DVP aqui vai ser utilizado com um título público federal tokenizado. Super importante aqui a gente ter em mente que, quando a gente está propondo executar essas transações dentro do ambiente do piloto, tudo já previamente determinado, estabelecido, o ponto-chave aqui é que a gente vai conseguir testar toda a cadeia. Então, pensando não só na liquidação interbancária, mas também na liquidação entre clientes. Então, por exemplo, se eu sou uma cliente, né, do Itaú e eu estou vendendo o meu título público aqui para o Jaime do Santander, nessa transação a gente vai testar tanto a execução da transferência, né, desse real tokenizado, que na verdade vai ser uma atualização de saldos entre os bancos, como também a transferência do real digital do Itaú para o Santander. Então, ter essa total visibilidade dos benefícios da plataforma, enxergando os benefícios também no caso de uso na visão cliente, né, de fato, o que a gente consegue extrair de melhorias para o ecossistema hoje já pré-estabelecido, aqui eu acho que a expectativa é muito grande, né? Então, a gente tem uma chance aqui de enxergar revisão de papéis e responsabilidades, a gente tem aqui uma chance de entender um ganho de eficiência, talvez, nos sistemas de back-office, ou até mesmo entender novos modelos de negócio, que é, de fato, um dos pontos-chave que o Banco Central ele quer estimular mais no mercado, né? Então, eu acho que a gente está no ponto-chave aqui de início, como era a evolução da internet, né? Então, a gente tem aqui uma curva de adoção da tecnologia que a gente ainda está muito no início. Tem coisa aqui que a gente não tem ideia do que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos 5 anos, 10 anos. E eu acho que eu e o Itaú como um todo está muito empolgado para ver participar desse processo. Muito obrigado, Larissa. Jaime, empolgação também no Santander? Muita. Obrigado aí pelo convite, é ótimo estar aqui, obrigado à Febraban por ter organizado o evento e ter facilitado essa mesa redonda aqui, tão interessante. Queria dar nossa perspectiva sobre os componentes estruturais que a própria Larissa e o time comentaram, né? O primeiro componente do depósito tokenizado, real tokenizado, né? Como instrumento do brasileiro que quiser transacionar ativos digitais, me parece uma solução extremamente eficiente e pragmática para dar acesso ao brasileiro que quer usufruir dos benefícios da tecnologia blockchain a partir das instituições financeiras com as quais ela já tem relacionamento. Por outro lado, as instituições financeiras, através do depósito tokenizado, vão poder oferecer novos serviços, novas soluções, com a segurança de que ele está alavancando o arcabouço regulatório do depósito tradicional, que é um instrumento já consolidado e tradicional no sistema financeiro nacional. Então, me parece bem eficiente e pragmático essa alternativa do depósito tokenizado. A segunda componente estruturante, né, que é o real digital, como instrumento das instituições financeiras para a liquidação das transações entre elas e delas com o Banco Central, né, também me parece um componente aí que dá muita segurança ao ecossistema de ativos digitais que a gente está querendo construir. Porque imagina que o Banco Santander, a partir do real digital, consegue, no Banco Central, administrar uma conta reserva em moeda oficial, tokenizada, de forma que quando o seu cliente, né, assumir um compromisso com depósito à vista tokenizado, esse cliente consegue ter a segurança de que aquele compromisso assumido vai ser cumprido pelas instituições financeiras do comprador e do vendedor daquela transação, porque afinal de contas, lá na conta reserva tem uma moeda oficial, tokenizada,
que corre nos mesmos trilhos da tecnologia do ativo tokenizado que está sendo transacionado. Então, me parece também bem inteligente. Nesse caso, o Real Digital funciona como um lastro para dar garantia e confiança a esse ecossistema de ativos digitais que a gente está construindo, né? Indo para a pergunta de expectativa, João, acho que a grande expectativa que a gente tem no Santander é sair da teoria para a prática, sabe? A gente tem aí o privilégio de, como Santander, alavancar iniciativas de ativos digitais que tem no mundo inteiro, que são coordenadas por uma célula de gestão de ativos digitais lá em Madrid, que também trabalha em parceria com o Centro de Excelência em Blockchain, que está olhando a evolução dessa tecnologia no mundo todo, e a gente está ansioso para poder trazer todo esse conhecimento para o mercado brasileiro. E claro, né, é muito interessante todos esses artigos de opinião e debates ideológicos sobre o tema, mas acho que está na hora da gente sujar um pouco a mão de graxa e realmente testar essas hipóteses na vida real, no ambiente brasileiro. Então essa é a nossa principal expectativa. Eu acho que o desenho do projeto piloto do Real Digital que o Banco Central fez contribui muito para isso, porque delimita o escopo aos ativos que a Larissa comentou, né? Real tokenizado, Real Digital e Título Público Federal tokenizado, de forma que todos os participantes têm aquela energia concentrada nas transações desses 3 ativos, que, por sinal, podem ser implementados pós-piloto com ajustes mínimos na legislação e na regulação vigente. Então a gente está muito esperançoso aí de realmente sair da teoria para a prática. Obrigado, Jaime. Olha, a próxima questão, eu vou fazer uma questão para você, para o Leandro e para o Jaime também. Que, já que você falou das expectativas, das diretrizes do Banco Central, eu gostaria de saber de vocês exatamente sobre isso. Qual a avaliação que vocês fazem, as expectativas em relação às diretrizes já dadas para o Real Digital? Com você, Tânia. Olha, eu acho que Jaime mencionou um ponto super importante que a gente vê como uma base ali das diretrizes do piloto, que é a questão da simetria regulatória, né? O Fábio já tinha mencionado anteriormente, o foco principal do piloto nesse momento é testar a privacidade e programabilidade. Então existe hoje essa preocupação de como a gente consegue, trazendo inovação, pensando em um dinheiro programável, manter o respeito à legislação pré-existente, né? Então, a gente tem hoje uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que vai ali determinar quais os limites do que pode ser guardado, do que pode ser divulgado ou não. A gente tem o sigilo bancário também. Então, como é que a gente pensa nesses institutos legais sendo aplicados a um caso de uso que vai utilizar uma plataforma blockchain, que, claro, né, a gente, no caso do piloto do Real Digital, a gente tem a Hyperledger Bezo, né, que é uma blockchain fechada, permissionada, mas ela é compatível com Ethereum, que basicamente hoje é a primeira blockchain programável e a mais relevante de todas quando a gente pensa no ecossistema de finanças descentralizadas. Então, daí vem um pouco a discussão da programabilidade. Então, como é que a gente pega uma blockchain programável que é pública, que vai ter uma compatibilidade com a blockchain fechada, que não é pública, é privada, onde a gente vai ter aí os casos de uso sendo testados dentro do âmbito do piloto. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a privacidade nesse novo ambiente, e aí a gente começa a olhar para novas soluções que até então a gente não conhecia, né? Algo que a gente tem falado, e como o Jaime falou, né? Eu faço parte da UI, sou responsável aqui no Brasil por toda a prática de blockchain e ativos digitais, mas a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento gigantesca, mundo afora, e hoje a gente tem uma solução que se chama Starlight, que é basicamente algo que permite a gente utilizar de maneira simplificada um instituto que é complexo, mas que se chama Zero Knowledge Proof, que basicamente é prova de conhecimento zero, que pressupõe que eu consigo validar que uma informação é verdadeira sem necessariamente ter acesso àquela informação. Então é algo que parece uma mágica, né? É uma tecnologia criptográfica
que não é tão nova assim, ela é da década de 80, mas que ela tem um uso e uma aplicação muito boa para quando a gente pensa, por exemplo, na questão da privacidade dentro de blockchains programáveis públicas, como é o caso do Ethereum. Então, assim, acho que quando a gente pensa nas diretrizes, existe essa preocupação, né, com todo o compliance regulatório já existente, né, com todo o cuidado e respeito à legislação que já está aqui, para a gente tentar, à medida que for fazendo esses testes, a gente começar a entender o que vai precisar ser ajustado e o que não vai precisar ser ajustado. E claro, quando a gente fala em simetria regulatória, a gente também vai precisar entender as modificações que a gente passa a ter quando a gente pensa, por exemplo, em custódia, né? A gente tem regras para custódia, mas quais são as particularidades da custódia de ativos digitais? Então, como é que a gente pensa na escrituração de ativos digitais? Então, as diretrizes do piloto, elas trazem esse cuidado com a manutenção ao respeito das regras e leis existentes, e a gente vai precisar entender que institutos a gente vai testar ou ajustar para conseguir respeitar todo esse arcabouço que já existe. Então, acho que eu destacaria dentro das diretrizes do piloto a questão da simetria regulatória e, claro, a promoção à inovação, né? Que vai ser algo que vem diretamente junto com essa programabilidade do dinheiro e com essas inovações aí. Muito obrigado, Tâmara. Leandro, passo para você agora. João. Ou você quer pegar? Jaime, por favor. Aliás, eu gostei muito do Jaime falou de sujar a mão na graxa. Eu ia começar por aí, mas eu vou passar a palavra para ele. Ele fez um movimento ali, né? Vamos conceder a palavra. Vai passar para ele. Tá bom. Se mexeu na cadeira. Eu acho que tem duas diretrizes interessantes aí da gente abordar, João. Uma delas é que é uma plataforma multiativo. Então, a gente está começando com os 3 ativos, real tokenizado, real digital e o título público federal tokenizado, mas a gente não pode perder de vista de que a gente está construindo uma plataforma onde a gente quer transacionar muitos ativos financeiros além desses, né? Então, nesse sentido, eu ressalto a importância da coordenação e da sinergia das agendas do Banco Central com a CVM. Eu estou absolutamente convicto de que o valor do que a gente está colocando de pé vai ser muito maior se a gente conseguir transacionar nessa mesma rede os valores mobiliários tokenizados que são regulados pela CVM. Aliás, a CVM, né, Fábio, está participando como observadora do piloto, aí, que eu acho que é uma iniciativa que já sinaliza a direção dessa coordenação. E eu estou muito convicto aí, entendendo e conhecendo a liderança e o corpo técnico dessas duas instituições, que a gente vai caminhar nesse sentido. A segunda diretriz importante a gente ressaltar aqui, que até já foi comentada, que é a necessidade da gente colocar de pé uma infraestrutura com programabilidade a partir de uma tecnologia de registro distribuída sem abrir mão da privacidade, né? Acho que é importante a gente estar consciente de que a gente está encarando esse desafio que não está solucionado globalmente. Então, existem vários estudos, a própria Tâmara comentou aí, né, do Zero Knowledge Proof, realmente, que estão apontando numa direção boa, com o Hyperledger Bezo inclusive, mas ainda não são conclusivos, né? Então, é uma perspectiva do projeto quase de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai gerar conhecimento ao longo dessa jornada sobre essa segunda diretriz, e eu que dediquei aí 2 anos da minha vida especificamente a um mestrado estrito sensu na academia, né? Testemunhei aí o potencial de cérebros que a gente tem, alunos, pesquisadores, professores espalhados aí por instituições públicas e privadas, né? E seria muito bom que essa capacidade, esse potencial também embarcasse nesse desafio e, junto com os bancos e as consultorias, a academia também assumisse um papel protagonista para ajudar a gente a desenvolver conhecimento. Obrigado, Jaime. Ô, Leandro, agora é com você. Eu vou pegar. Todo mundo já falou um monte de coisa aqui, fica até difícil ser o último, ter seus desafios. Mas eu vou pegar um pouco o gancho do que o Fábio falou de academia. A academia é super importante nisso, a gente tem um enorme desafio. Eu tenho falado isso, você já me conhece, há 3 anos eu falo desse negócio, que a gente tem um enorme desafio no Brasil de formação de mão de obra. Mão de obra qualificada hoje é raridade. Então, o conselho que eu dou para os jovens aqui, que estão iniciando carreira, olha,
olha as tecnologias, olha se forme em tecnologia de ponta, porque hoje o mercado está tomador. Eu tenho certeza lá que a Larissa já está cheio de vaga vazia lá para a turma que conhece aí de blockchain com essa tecnologia. Mas eu vou voltar à tua pergunta aqui. João, eu acho super interessante essa questão das diretrizes do Banco Central. Eu acho que não tem nada mais claro, não tem absolutamente nada mais claro do que o Banco Central ter publicado as diretrizes do programa. Não é nada mais transparente, mais claro e mais simples. Dizer, olha, tem a questão da programabilidade, tem a questão do sigilo bancário. Adicionalmente a isso, né, a gente não pode esquecer as bases legais. Lei Complementar 105, que determina a questão do sigilo bancário, você tem a LGPD, você tem um arcabouço legal brutal em cima de uma diretriz muito clara por parte do Banco Central, e ainda assim eu vejo de vez em quando algumas publicações de internet, etc, algumas lendas urbanas de dizer que o governo vai usar isso para controlar o cidadão. Eu acho até graça nesses textos, porque não tem nenhum fundamento. Obviamente que as pessoas têm que parar para ler minimamente e olhar lá as diretrizes, olhar os fundamentos legais e ver que o sigilo bancário está absolutamente preservado. O Banco Central não está criando nenhuma criptomoeda, longe disso. Nós estamos criando, sim, uma infraestrutura de tokenização de depósito. É tão simples quanto isso, né? Então, essas lendas urbanas que criam um ruído no meio do sistema acabam poluindo e divergindo um pouco aqui o foco que a gente precisa dar. Como o Jaime falou, agora é hora de botar a mão na graxa, né? Sabemos qual é o foco, o escopo está determinado, temos prazo para cumprir, temos aqui um cronograma para cumprir. Então, o Brasil, mais uma vez, vem demonstrando aqui sua força no setor de tecnologia bancária à frente de outros países. Obrigado, Leandro. Bom, a Larissa disse agora há pouco que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 5, 10 anos. Bom, isso remete a uma questão que eu vou colocar para você e para o Fábio, que é a questão da necessidade do aprendizado e do desenvolvimento de pessoas para isso, de tecnologia. Como é que vocês estão vendo esta questão? Eu começo com o Fábio, que iniciou nossa conversa, depois eu passo para você, viu, Larissa? O aprendizado dessas novas tecnologias é uma coisa fundamental. A gente, só para dar um exemplo, o Banco Central tem 200... Tá muito baixo? Fala mais perto que eu acho que... Mais perto também. O Banco Central tem cerca de 200 desenvolvedores, eu posso estar com o número errado, mas é um número elevado de desenvolvedores de tecnologia de Web 2. A gente conseguiu colocar o Pix de pé em 18 meses, porque a gente tem muita expertise nisso e tem muita capacidade acumulada. Agora, quando você vai para esse ambiente de registros descentralizados e o potencial que você traz com a componibilidade de serviços financeiros, isso muda a forma de pensar. Então, não basta você conhecer o sistema financeiro, conhecer de programação, conhecer a teoria da DLT, você precisa entender como criar vantagens a partir dessa tecnologia. Isso é um passo que, além do que o Leandro falou, a gente precisa de gente que entenda blockchain, não só Solidity, não só programar, a gente precisa de gente que entenda blockchain, o que você pode fazer com isso. Isso é um processo que ele vai em feedback, você dá um passo, realimenta, o mercado aprende, o regulador aprende, a gente dá mais um passo e as coisas vão evoluindo. A gente vê que nesses 2 anos o esforço que o Banco Central tem promovido e a CVM também tem promovido, todos os reguladores brasileiros têm promovido, em tentar fazer, olha, o que a gente quer não é o mundo que a gente tem hoje na tecnologia nova. A gente quer um mundo da tecnologia nova, que abre um horizonte novo, e para isso você tem tanto a necessidade de aprendizado de quem está criando, quanto de quem está regulando e de quem está oferecendo o serviço. Então tem muito a aprender e a gente está nesse processo acelerado de aprendizado ao longo desses últimos anos. Muito obrigado. Larissa, agora é com você. Pegando esse gancho do Fábio, né, de ter ciclos de aprendizado, né? Eu acho que isso é bem intrínseco da tecnologia. Então tem uma palavra mágica que o Fábio sempre fala nos fóruns, que é a componibilidade, né? Então, composability. Essa é uma palavra-chave porque, de fato, ela realmente demonstra que a gente vai
aprender com as execuções anteriores, né? Então, um desenvolvedor que fez um protocolo específico para uma necessidade de lending, de empréstimo, a gente pode usar isso, né, para realmente adaptar alguma realidade, uma segunda realidade. Então, esse é um ponto, eu acho, que chave da questão de aprendizado. E expandindo um pouco também essa questão de desafio, né? Eu acho que não só a questão de treinamento, capacitação, mas eu acho que também a gente tem um ponto-chave aqui, e também trazendo para essa questão da tecnologia, é a questão da representatividade. Eu acho que esse mercado ainda é um mercado, vou arriscar aqui dizer que majoritariamente masculino. Então, você ter representatividade de lideranças femininas, de desenvolvedoras, também é super importante para também trazer modelos de negócio que façam sentido para o futuro. Então, esse é um ponto muito chave. E expandindo um pouco mais, né, nessa visão de desafio, eu acho que também tem a questão de, além da educação, de treinamento, de capacitação, a gente tem um desafio aqui da usabilidade, né? Então, da gente melhorar a questão de UI e UX do mundo cripto para a gente conseguir atingir o público mainstream aqui é ponto-chave. Então, assim, se a gente alinhar toda a questão de evolução, de regulação da nossa geografia, questão de usabilidade para o público mesmo, né, para os clientes, com a questão de capacitação e treinamento de quem está trabalhando no mercado, aqui para mim, se a gente juntar esses 3 pilares, já é um bom caminho aqui para a gente conseguir atingir um sucesso, pelo menos no médio prazo aqui, ou no curto prazo. Obrigado, Larissa. Bom, eu acho que já vou colocar uma questão para que vocês respondam e também já façam as considerações finais sobre qualquer aspecto que vocês considerem relevante e já tenha sido abordado ou não, fiquem bastante à vontade. Mas tem um tema que a gente não pode ignorar nessa questão, que é um avanço muito grande, essa fronteira que a gente não tem muita clareza sobre ela, mas avançaremos nessa direção, que isso envolve também uma questão importante, que é a educação financeira. Como lidar com a questão da educação financeira para que a sociedade absorva isso, digamos, da maneira, para não ficar, como você disse, Leandro, ficar encontrando o quê? Vendo coisas que não existem. Vendo coisas que não existem, né? Criando lendas urbanas. Lendas urbanas. Então, essa é uma questão importante. Então, também, juntando essa questão, eu começaria com você, Tâmara. Eu acho que esse ponto é essencial, né? Quando a gente fala de educação financeira, e aí a gente também tem como uma das diretrizes ou um dos principais objetivos da economia tokenizada e até do real digital em si, é a inclusão financeira. Então, não existe inclusão financeira sem educação financeira, né? Como é que a gente democratiza o acesso não só ao conhecimento, mas também ao investimento, a novas formas de crédito. E aí tem uma questão assim que eu acho essencial nesse mercado, e fico muito feliz que aqui nesse painel em que a gente está falando de novas tecnologias, a gente não precisar falar tanto de blockchain, de smart contracts. O ideal aqui, e aí sempre vale a pena a gente deixar claro, né? O que a gente tem como principal desafio, eu diria, nesse mercado, é o entendimento dessa nova tecnologia. Porque, no final das contas, o que vai chegar para a população são novas formas de investimento, novas formas de acesso a crédito. O que vai mudar é o que está por trás, né? O backstage é que vai mudar. Então, existe aqui uma necessidade do cliente final entender quais benefícios ele tem com esse novo produto ou novo serviço, sem necessariamente ter que entender o que é uma blockchain, o que é um smart contract, o que é ZKP. Então, isso cabe a nós, né, que estamos trabalhando aqui para construir todo esse novo universo, né, essa nova economia tokenizada, de forma segura, tanto para as instituições começarem a desenvolver as suas soluções, como também para o cliente final ter acesso a isso de maneira facilitada. Acho muito importante o que a Larissa trouxe também em relação à usabilidade. Porque até então, esse é um mercado, né, um mercado de DeFi, quando a gente pensa que é a grande inspiração aí do piloto do real digital, ele é um mercado que já existe, né, ele já chegou à casa de trilhões de dólares, mas é um mercado ainda muito
que sofre com riscos muito graves. Então a gente tem diversas fraudes que aconteceram recentemente e muito por falta de conhecimento. Então, às vezes as oportunidades são muito boas, mas os clientes não têm a segurança devida ou necessária para poder investir naquilo e ter certeza que no final vão ter o que precisam. Então a gente tem um mercado que se desenvolveu, por exemplo, em cima da autocustódia, em que eu era responsável, enquanto um investidor em DeFi, por exemplo, por autocustodiar os meus ativos ou autocustodiar as minhas chaves criptográficas que dão acesso aos meus ativos digitais. Então, quando a gente pensa em educação, a educação financeira aqui é como é que eu levo para a população serviços e produtos que são simples de usar, que vão gerar benefícios claros para eles, sem necessariamente que essas pessoas precisam entender qual é a tecnologia que está por trás, o que eu estou mudando do ponto de vista de sistema e de infraestrutura. Então, o Fábio fala disso, né? Num primeiro momento vai ser importante que o cliente final saiba que ele está lidando com um real tokenizado para liquidar um serviço, por exemplo, financeiro dessa economia tokenizada, mas no futuro a ideia é que haja essa integração num super app da sua instituição já de confiança, que vai te oferecer ali, por exemplo, diversos produtos e serviços que pode ser que você nem saiba que você está usando o real tokenizado para liquidar ou para ter acesso àquele produto ou àquele serviço. Então, a questão da educação financeira ela é relevante, ela é importante, mas é importante também que a gente consiga levar para o cliente final esses benefícios sem que ele precise entender a fundo a tecnologia que viabiliza todas essas vantagens e todas essas novidades. Então, eu diria que a democratização aqui desses novos investimentos e novas formas de crédito, ela é muito importante, e quanto mais a gente conseguir tirar da responsabilidade do cliente o entendimento dessa nova tecnologia, melhor, né? Essa é a minha visão. Obrigado, Tâmara. Jaime, quer pegar o tema? Quero sim. Nunca é demais, né, a gente reforçar a importância da educação financeira como uma dimensão super relevante da educação do cidadão de uma maneira assim mais holística, né? E o Santander está super comprometido com essa pauta. É a empresa no mundo que mais investiu em educação, pouca gente sabe disso. Foram 2 bilhões de euros globalmente investidos em educação financeira, 800 mil bolsas de estudo. Então, item assim inquestionável, né, a importância desse assunto. Agora, falando especificamente do piloto do Real Digital, a gente tem esse desafio, né, de conseguir colocar, quando chegar a hora, né, uma jornada para o cliente que seja uma jornada simples, para que ele não precise entender e administrar essa complexidade. Como eu vi outro dia, o cara quer botar na tomada o celular e carregar, né? Ele não quer necessariamente entender como é que a energia chegou ali. Então, um pouco desse paradigma que a gente tem que manter. Agora, o desafio que a gente tem aqui é muito em relação ao equilíbrio, né, entre tornar a experiência fácil e simples, sem abrir mão de explicar para ele, de forma transparente, os riscos daquela solução financeira que ele está sendo exposto. Então, eu acho que as instituições financeiras têm feito isso super bem. O Banco Central e os órgãos reguladores têm supervisionado muito nesse sentido, e não vai ser diferente na economia dos ativos digitais, para a gente conseguir dar transparência e a noção exata do risco de cada solução que a gente coloca na frente do cliente. Obrigado, Jaime. Você quer trazer a visão do Itaú para a gente agora? Acho que concordo 100% com o que a Tâmara e o Jaime trouxeram. Acho que um ponto-chave também, quando a gente fala sobre educação financeira, é que a própria proposta do Real Digital nesse primeiro momento, eu acho que também numa visão mais de longo prazo, não é resolver problema de pagamento instantâneo, né? Então, eu adoro o tema quando a gente fala que é o Pix dos serviços financeiros. Eu acho que esse é um ponto-chave também para a gente conectar com a necessidade da educação financeira, porque se eu estou falando de serviços financeiros, ativos financeiros, investimentos, etc., de fato, eu estou fazendo uma proposta para a população para se aventurar nesse novo modelo, né? Então, o ponto-chave de você educar também as pessoas nesse sentido, para que os clientes, a população se sintam à vontade também de testar,
é essencial. E eu acho que também trazendo mais para o lado, né, das ações necessárias, eu acho que assim, o Banco Central ele faz um trabalho excelente, principalmente na questão de... eles têm um programa Aprender Valor também, que faz uma educação das escolas municipais e públicas, e eu acho que tem um papel essencial também da sociedade mesmo em promover, e as empresas institucionais, em promover esse viés também de auxiliar o próprio mercado financeiro a, de fato, mostrar qual é o valor, o que vai mudar de fato, qual o benefício que a gente vai trazer para as pessoas ao comprar, não sei, um título público federal tokenizado, né? Qual é a real diferença? Se no futuro eu vou poder tokenizar o meu veículo, a minha casa, um quadro, uma obra de arte, tudo isso poderia estar nessa plataforma multiativo que o Banco Central está idealizando, né? Então, acho que a gente tem um pontapé aqui do título público, mas é um leque de possibilidade e esse viés de educação, ele precisa estar desde o início, porque de fato a gente viu que o desafio, quando você quer sensibilizar a população a ter uma adoção massiva de uma tecnologia, ele não é fácil, né? Então a gente passou por isso no Pix, a gente passa por isso no Open Finance, e eu acho que o próximo ciclo vai ser um pouquinho mais complexo, né? Porque você explicar blockchain para qualquer pessoa não é fácil, mas eu acho que de fato vai ser uma nova jornada bem empolgante nesse sentido, desafiante também. Muito obrigado, Larissa. Leandro? Olha, João, eu acho que na questão de inclusão financeira, educação financeira, o Brasil avançou muito nos últimos anos. Assim, temos que reconhecer, obviamente o Pix teve um papel importante nesse processo, a educação financeira, o Brasil avançou bastante nos últimos anos, mas ainda tem muita coisa, temos que reconhecer que tem muita coisa para fazer. E não é só educação financeira, tem um componente adicional aqui que é a educação digital, né? Eu costumo dizer que é um componente adicional, e aí vem a má notícia, porque o componente tecnológico, a educação digital, ela tem avançado, mas a tecnologia tem avançado numa velocidade mais rápida, né? Quando a gente está se acostumando com a tecnologia, já vem outra, já se sobrepõe e as coisas estão avançando numa velocidade. Então ainda tem muita coisa para ser feita. E esse é o grande desafio. E é engraçado, eu tenho na minha cabeça, sempre que eu vou tratar de algum processo, algum produto, minha vida inteira foi de produtos, eu sempre tenho na minha cabeça um personagem chamado Dona Maria, né? O Brasil é constituído de várias Donas Marias espalhadas pelo Brasil inteiro, que moram nas periferias das grandes cidades e que vão ser usuários desses produtos. Então, acho que o grande desafio aqui é não só comunicar a Dona Maria o produto, e talvez ela não queira saber ou não precise saber efetivamente como é que funciona por trás, né? Quando você manda um Pix, ninguém fica sabendo como é que ocorre a liquidação, você sabe que saiu o dinheiro da tua conta e brotou dinheiro da outra conta, você não precisa saber. Mas as coisas precisa ter uma noção mínima, não só da parte financeira, de uma educação financeira, mas também de uma educação digital para saber que não pode compartilhar suas senhas, de que tem que tomar cuidado com relação a fraudes, tem que tomar cuidado. E principalmente aqui eu acho que na questão do real digital e na questão do blockchain DLT, temos um desafio maior ainda, que é como tratar essas questões quando as coisas saem erradas, né? Quando a gente sai daqui e alguém teve o seu celular roubado aqui na Faria Lima, você não quer saber que o teu DVP não foi processado porque o teu arquivo criptográfico está autocustodiado. Você não pode responder isso para a Dona Maria, né? Como é que eu passo essa mensagem? Como é que a gente trata essas situações em que saiu fora do programado? Acho que esse é o grande desafio, e é sempre o desafio que eu coloco para a minha equipe lá da Oliver, dizendo, olha, temos que pensar como é que a Dona Maria vai reagir na hora que isso aqui sair errado, ou como o processo vai sair fora do esperado. Então é esse que é o grande desafio aqui que a gente precisa enfrentar. Muito obrigado, Leandro. Fábio, eu deixei você por último, foi de propósito, tá? Porque eu acho que você, como representando aqui o regulador, eu queria que você desse o fecho para esse evento, você fique à vontade para abordar temas que ainda, pontos que não foram colocados, e claro, essa questão também da educação financeira. Então a sua palavra final aqui para a gente terminar com a palavra do regulador. A questão da regulação, da educação financeira, eu acho que ela é um ponto fundamental. Se você não tivesse pedido para falar nada, eu ia dizer, olha,
o ponto fundamental do Real Digital é a democratização de acesso a serviços financeiros. E para democratização de acesso, você está falando da inclusão e da educação financeira. Você tem um equilíbrio que você tem que encontrar, que com essas novas tecnologias, você tem que encontrar um equilíbrio entre a democratização e o suitability do que você está oferecendo para as pessoas. Esse é o grande desafio que a gente tem. Deixa eu dar um exemplo. Estava conversando com um colega, o filho dele fez 18 anos, o pai é economista, e pai, você fala de mercado financeiro, derivativo, eu queria aplicar nessas coisas que eu faço. Aí o pai falou, você tem que entrar na corretora, aí você vai abrir uma conta para isso, aí você vai abrir uma conta para aquilo, você vai abrir uma conta para aquilo outro. Aí o menino foi desanimando. Pai, esse negócio é muito complicado, deixa para lá. Semana seguinte o menino chegou com a MetaMask, estava com Bitcoin, com Solana, com um monte de cripto na carteira. Não entende o mercado, não sabe o que está comprando, mas conseguiu ir lá e acessar aquele serviço. Então, por um lado, isso é muito bom, porque você fala, o cara tem acesso, a pessoa tem acesso a um instrumento novo, você está democratizando o acesso, é simplificado. Mas, por outro lado, tem Fala um pouquinho mais perto. Isso. Por outro lado, tem um componente ruim, que é, será que é bom para esse menino comprar Bitcoin? Será que daqui a pouco ele não vai comprar um derivativo de Bitcoin? Será que ele sabe o que é um derivativo? Então, você tem um problema de suitability muito grande que só pode ser resolvido com a educação financeira. A maioria das questões a gente vai ter que resolver como o Leandro falou. Assim, o usuário comum, a Dona Maria, como ele exemplificou, vai lá, ele vai ter um dinheiro. Eu tenho uma poupança aqui, sobrou um dinheirinho. O que hoje a pessoa tem acesso? Ela tem acesso, basicamente, à poupança convencional. Um título federal poderia render mais. Uma debênture de uma grande empresa poderia render mais, e você sabe que com as tecnologias digitais é acessível. Eu não tenho a complicação de ter que me conectar com uma corretora, ter que abrir uma conta específica para fazer aquela aplicação. Se você tem aplicações que são de baixo risco, você já pode disponibilizar isso para a população inteira. Então você abre a democratização, mas encontrar esse equilíbrio é o desafio que o mercado tem, é o desafio que o regulador tem. Então, assim, se eu puder dar um fecho para essa nossa fala, eu trabalho no Banco Central há 25 anos. Desde que eu entrei no Banco Central, a gente fala, poxa, tem muito spread no setor de crédito no Brasil. No setor de crédito no Brasil tem muita concentração. E a gente está trabalhando para reduzir essa concentração, para trazer mais participantes, para trazer mais eficiência. E o Real Digital, essa plataforma que a gente está propondo, ela ataca vários pontos importantes, o ponto do risco, da recuperação de crédito, o ponto da operacionalização. Então, a gente acha que a gente tem uma ferramenta muito poderosa para ampliar o acesso aos mercados e para democratizar, facilitar o uso das pessoas. Isso é o objetivo final do Real Digital, não é a tecnologia, é levar o serviço para a mão das pessoas. Para a Dona Maria, né? Fábio, muito obrigado ao Jaime, a Larissa, ao Leandro, a Tâmila. Bom, especialmente muito obrigado a vocês que acompanharam aqui e também as pessoas que acompanharam online. Acho que foi um debate muito rico, estamos fechando a nossa 1 hora e esse tema, claro, não se esgota. Quem sabe o ano que vem a gente volta a tratar sobre os avanços desse tema. Muito obrigado a vocês pelas suas contribuições.